Sou o desembargador Roberval Bellinati, primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, atualmente no exercício da presidência do Tribunal. Compete à primeira vice-presidência a relevante missão de preservar e valorizar a memória institucional, cuidar da memória dos servidores e dos magistrados do Tribunal. Hoje, dia 13 de abril de 2026, segunda-feira, na capital da República, é com grande satisfação que recebo, no programa História Oral, o eminente presidente do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal, o Sindijus DF, o eminente servidor José Rodrigues Costa Neto, conhecido como Costa Neto. Então, uma honra muito grande receber esse grande líder de classe no Brasil, Costa Neto, um servidor que honra a magistratura, o Ministério Público, honra as pessoas que fazem parte do sindicato. Costa Neto nasceu em 19 de julho de 1965, tem 60 anos, é jovem. Nasceu em Floriano, no Piauí, filho de Valdir Costa e Maria de Lourdes Costa. Graduou-se em Direito pela Associação do Ensino Unificado DF, AEUDF. Nós vamos falar sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre sua família, trajetória acadêmica, sobre a sua trajetória profissional e também como líder de classe no Brasil. Então, seja muito bem-vindo, Costa Neto, uma honra receber Vossa Excelência no programa História Oral, que essa entrevista vai ficar disponível no canal do Tribunal no YouTube e a transcrição vai ficar para toda a vida aqui no nosso memorial. Seja muito bem-vindo. Uma honra receber Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Bellinati. Dizer também que é uma honra muito grande poder estar presente aqui, fazendo parte desse programa e sob a sua condução. Muito bem. Vamos falar então da sua história, Costa Neto. Você nasceu no Piauí, Floriano. Seus pais trabalhavam em que área? Seu pai, Valdir, e a sua mãe, Maria de Lourdes. Isso, desembargador. Eu nasci no ano de 1965, 19 de julho. Né? Meu pai, ele era servidor do 2º Batalhão de Engenharia e Construção. Então, nessa época, ele estava trabalhando na construção da BR que passa em Floriano. Então, tinha uma sede do batalhão na cidade de Vereda Grande, que era não é uma cidade, é um distrito de Floriano, e lá ele constituiu família, né, casou-se com a minha mãe. Minha mãe é de Inhuma, do Piauí, família de Inhuma. Meu pai é de Ipu no Ceará. Né? E a minha mãe fazia o curso normal de professora, né, lá em Floriano. Então eles se conheceram e a partir daí constituíram família. Eu fui o 3º filho. Né? E logo após o meu nascimento, 4 anos depois, em 1969, ele foi transferido para Teresina. Né? Então ele passou a residir em Teresina, levou toda a família e passou a trabalhar diretamente no órgão sede do 2º Batalhão de Engenharia e Construção. E os seus pais continuam morando no Piauí ou estão em Brasília? Como é que estão os seus pais hoje? O senhor Valdir e a dona Maria de Lourdes. Eles continuam morando de Teresina para Inhuma. Né? Já meu pai agora vai fazer 91 anos, dia 30 de maio, ainda com muita saúde. Minha mãe é que já está muito debilitada da saúde, ela fez 84 anos no ano passado. Né? Então, 85. Ela já está com um problema de saúde já bem grave, bem sério e já em home care, aquelas situações, né, já bem difíceis da vida, né? Mas a gente acompanhando e a família toda dando toda E você, Costa, morou no Piauí até que ano? Eu morei no Piauí até 1993, né? Então,
chegando a Teresina, eu tive uma educação em escola pública, no bairro que nós passamos a morar, chamava-se Parque Piauí. Então, era um bairro bem distante do centro da cidade, que foi criado, inclusive, foi construído exatamente para receber esses servidores egressos do batalhão e de outros órgãos também. Então, lá eu desenvolvi a minha vida, né, de infância, no jardim de infância de lá, depois nas escolas públicas, no primeiro grau, com muita... assim, e um ponto muito importante é a nossa educação, né, dos nossos pais, dos meus pais, sempre minha mãe com perfil de professora, né, formada na escola normal, meu pai um servidor público, né, da área civil, ele não era militar, ele era da área civil, mas com uma trajetória, um aprendizado muito grande da vida, né? Meu pai, quando o pai dele era, meu avô, ele era político em Ipu, no Ceará. E na época do governo Getúlio, meu pai tinha, do Estado Novo, meu pai tinha cerca de também 3, 4 anos de idade, então, como ele era adversário, ele foi muito perseguido e teve que ir embora, né? De uma hora para outra, ele teve que ir para o Rio Grande do Norte e a família toda teve que ir depois, né? Todo o patrimônio que tinha teve que deixar para os Ele irmãos. trabalhou na política, participou da política. Participou da política Mas na cidade de Ipu. Ele teve mandato? Teve mandato. Era vereador na cidade Foi de Ipu. vereador. E aí ele teve que ir embora para o Rio Grande Na do Norte. época do Getúlio Vargas. Na época do Getúlio Vargas, exatamente. Eram adversários políticos, eu acho, lá na cidade. E aí teve que ir embora porque nessa época havia uma perseguição muito grande. Então, ele foi para o Rio Grande do Norte e de lá reuniu toda a família e vieram a pé, seguindo. A intenção dele era chegar aqui no Planalto Central. Mas quando chegou no Piauí, os recursos já tinham acabado. Viajando a pé naquela época. Meu pai, nessa época, tinha 5 anos, 4, 5 anos de idade, e ele relata que vieram toda a família e com os burros carregando, né, mantimentos, e às vezes em cada cidade que parava, vendia alguma coisa e trocava por outra e saía... É uma história interessante. Até chegar no Piauí, após vários meses. E lá, então, ele se radicou nessa localidade, Vereda Grande, onde tinha esse complexo do batalhão. Então, está no seu DNA a política, né? Porque você é presidente de Jus, o avô foi político. O seu pai já não quis entrar na política. Não. Meu pai, ele viveu também ele era, depois que ele chegou em Teresina, ele passou a ser o tesoureiro lá do 2º Batalhão. Então, ele trabalhava na tesouraria e também, assim, um período ainda, né, da ditadura, essa coisa toda. Então, ele tinha muitas reservas, assim, procurava ser uma pessoa muito comedida, muito reservada. E isso, juntamente com a minha mãe, veio a nossa educação, uma educação muito voltada para mantermos um perfil, né, mais tranquilo. Então são 3 irmãos. São 4 irmãos comigo. 4 irmãos com eu você. E mais 3. Exatamente. Eu sou o terceiro. E os seus irmãos estão em Brasília ou lá continuam no Piauí? Os 3 no Piauí. Moram em Teresina. Ele segue que carreira lá? Serviço público? A minha irmã ela é enfermeira, né, do serviço público, é casada com um médico. A minha outra irmã ela é dona de casa, mas também o esposo, né, foi empresário, hoje também já se afastou um pouco, está mais na aposentadoria, mas ela continuou o legado, né, da família. E eu tenho um outro irmão que trabalha na iniciativa privada, né? E você disse que ficou no Piauí até 95. Até 93. 93. 93. Em 93 você veio para Brasília ou foi para outra Brasília. cidade? Mas você tinha que idade aqui em 93? 93 eu estava com 28 anos. 28 anos. 28 anos, exatamente. Você resolveu vir para a capital da República? Na época, minha namorada, que hoje é a minha esposa, né, nós nos conhecemos desde cedo, atuamos também na universidade. Sua namorada era do Piauí?
Na mesma Começaram a namorar no cidade, Piauí. na minha mesma cidade da minha mãe, né? Certo, De Inhuma do Piauí. Então nós começamos a namorar e aí ela veio para cá para estudar direito, na UDF também. certo. E posteriormente a isso, ela me inscreveu num concurso, né? A gente passou a se relacionar mais por carta, por outros meios, quando ela ia ao Piauí também, de férias. E aí ela me inscreveu no concurso da Justiça Federal, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E eu vim fazer a prova aqui em Brasília, na época, e passei no concurso. E tomei posse no dia em setembro. Você fez né? o concurso para 93. técnico judiciário. Técnico judiciário, exatamente. No decorrer desse tempo, em Teresina, eu ainda fui estudante lá, ainda passei uma época em Salvador. Então lá eu fiz um pré-vestibular, né, que era era o Nobel, que era um pré-vestibular que ficava ali em Salvador, no centro de Salvador. E lá eu iniciei um curso de biologia na Universidade Católica de Salvador. Posteriormente, eu passei para agronomia na Universidade Federal da Bahia, né, na UFBA. Cursei durante algum tempo, mas aí aquela vida ainda de adolescente, num local distante, e eu tinha uma vontade muito grande de retornar a Teresina, ao Piauí, né? Então, meus pais me deram muito apoio, e aí eu fiz vestibular novamente na Universidade Federal do Piauí para agronomia, isso em 86. Então, eu entrei na Universidade Católica de Salvador em 83, em 84 eu entrei na Federal da Bahia, em 86 eu entrei na Federal do Piauí em agronomia. Posteriormente, eu entrei para o curso de enfermagem na Federal do Piauí em 88, e em 1990 eu entrei, fiz o vestibular e passei para medicina na Universidade Federal do Piauí, em 1990. Então, eu cheguei a cursar o curso de medicina durante um bom período, até o 4º ano, mais ou menos, já quase entrando nas clínicas, e aí, posteriormente, eu passei nesse concurso e vim embora para Brasília. Então, o concurso definiu o seu destino, como você disse. O concurso e minha esposa. E a definiram esposa, minha trajetória de vida. Ela queria que você viesse para Brasília. Foi, claro. Foi, exatamente. E deu tudo certo, né? Deu já certo. Estão casados há quanto tempo? Casados vai fazer agora 36 anos. Agora em São quantos filhos? É uma filha só. Uma filha. Uma menina. Muito bem, também parabéns. se formou em Direito. Né? E nesse período que você estava estudando, o papai que mantinha ou você trabalhava nesse período? Eu trabalhei, mas por um período muito, muito pequeno, como auxiliar de serviços gerais numa construtora. E aí foi nesse período que eu passei para a medicina. Aí eu parei. Né, mas você chegou a cursar quantos semestres de medicina? Medicina eu cheguei até o 7º semestre. 7º semestre. 4º ano. Iniciando o 4º ano. Exatamente. E não teve vontade de concluir o curso? Não deu? Foi difícil? Porque depois eu... Porque você passou no concurso e resolveu assumir o concurso. Resolvi assumir o concurso. Ficava longe da faculdade, Exatamente. da universidade. E aí eu vim para cá, morar aqui em 93. Em 94 eu me casei, né, com a minha atual esposa, e a gente começou ela estava iniciando, ela já fazia direito, eu também, e ela também fez curso na Universidade Federal do Piauí, de Letras, antes de vir para cá, e lá a gente tinha uma atuação, eu particularmente no Centro Acadêmico de Medicina, ela no de Letras e também no Diretório Central dos Estudantes. Então, nesse período de adolescência, a gente já teve uma marcante atuação na área de estudantil, né? Como eu disse, está no DNA política, né? Exatamente. Começou com o avô, que foi vereador. Exatamente. Quando eu vim para Brasília, inicialmente eu passei a trabalhar na 5ª Vara Federal, passei os 11 anos da minha vida na Justiça Federal, foi o único local, foi na 5ª Vara Federal, e tinha um juiz, né, a quem eu tenho uma lembrança muito grande, muito boa e respeito muito, era o doutor César Augusto Batista de Carvalho.
um acreano, e ele sempre me incentivava muito, né? Dizia, olha, Costa, você... José Rodrigues, que eles me chamavam na época, né? Então, você tem um perfil muito bom para a área do direito, tem uma sensibilidade muito grande e um desenvolvimento aqui. Por vezes, né, fui chefe da área de execução e também da área comum, né, de procedimentos cíveis também. Então, eu trabalhava com minutas, com despachos, com essa coisa toda, e ele sempre me incentivando a ir adiante. Tinha uma diretora também que gostava muito do meu trabalho, a doutora Elizabeth Lima de Oliveira, e então, a partir daí, me veio essa ideia de fazer direito. Então, a minha esposa também formando em Direito, né? Ela formou em 97. Se formou na UDF, que eu falei. Eu formei na UDF, exatamente. Muito bem. Então, bem, eu vejo aqui no seu currículo que você ingressou na Justiça Federal como técnico judiciário e depois como analista judiciário do TREDF. Uhum. Você ficou no TREDF muito tempo trabalhando na Justiça Eleitoral? Isso. Eu sou egresso no TREDF, assim que me formei, né, eu já fiz o concurso de analista do STJ. Aí no concurso de analista do STJ, o concurso teve o resultado em junho, mais ou menos, em setembro surgiu, em agosto, surgiu algumas vagas no TRE, o TRE não tinha concurso naquela época e requisitava os servidores de concursos de outros tribunais. Então, nessa época, resolveu requisitar do STJ. Então, nós temos hoje no TREDF um número expressivo de servidores dessa época. E eu fui convocado para escolher se tomaria posse no TRE. Então, eu fiz assinei o termo, né, de desistência de tomar posse no STJ e tomar posse no TRE. Então, a partir daí, em setembro, acho que foi 23 de setembro de 2004, eu passei a ser analista judiciário do TREDF, mas egresso de um concurso do STJ. Certo. Trabalhamos juntos, né? Eu fui presidente do TREDF 2 anos. Exatamente. E eu me lembro que você fazia parte lá do TREDF. E atualmente você é analista do STJ, né? Que acabou retornando, assumindo no STJ. Exatamente. Né? Eu passei, então, no TREDF cerca de 20 anos da minha vida, 21, então 11 na Justiça Federal, com mais quase 21 anos no TREDF, onde tive a oportunidade de ser chefe de cartório da 15ª Zona Eleitoral lá em Taguatinga, e posteriormente ajudei a criar a 19ª Zona Eleitoral também lá em Taguatinga. Posteriormente, eu fui para a Corregedoria, né, para a assessoria jurídica da Corregedoria, onde tive a oportunidade de trabalhar com vários desembargadores, né, e também a grata satisfação de poder trabalhar com o senhor também, enquanto presidente do tribunal. Foi uma honra para mim trabalhar, né, com Vossa Excelência lá. Obrigado. De lá, eu tomei posse, então, no STJ, eu fui redistribuído para o STJ, acho que foi na gestão do senhor, bem no finalzinho da sua gestão. Foi na minha gestão. Né? E estou lá no STJ agora, fazendo 2 anos. Eu vejo também no currículo Sim. que você foi coordenador de finanças da Federação Nacional dos Trabalhadores do Judiciário Federal. Foi aí que começou a política, porque você é o presidente do sindicato. Nós vamos falar sobre a sua trajetória aqui na política. Sim. E como é que foi essa experiência como coordenador de finanças da FENAJUF? Isso. Eu cheguei ao Sindijus como coordenador geral do Sindijus em 2015. Foi a primeira eleição que eu me tornei coordenador geral do Sindijus. Em 2016, teve o congresso da FENAJUF e eu fui eleito coordenador de finanças, né, da Federação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Foi uma experiência muito enriquecedora, né? Porque a entidade ela não tem uma diretoria uniforme, ela é eleita, a diretoria ela é eleita de modo em que vários segmentos, várias correntes ideológicas, de acordo com o percentual de votos, eles elegem a diretoria. Então, é uma diretoria
mais, digamos assim, menos uniforme e que ela termina se tornando algo com divisões internas, né? E isso termina gerando... Você tem que ter muita habilidade, tem que ter muita capacidade para poder fazer com que as coisas convirjam e possam dar prosseguimento a uma política de defesa dos servidores mais eficaz, mais eficiente, né? Então, foi aí que foi um começou desafio. sua carreira política no sindicato ou não? Não, no sindicato foi um ano antes. Foi um ano antes. Foi no ano de 2015. Então, vamos falar então dessa trajetória do sindicato. Sim. Antes do sindicato, você exerceu algum cargo político? Antes do sindicato, só mesmo se candidatou a alguma associação? Não. Só mesmo na universidade, que eu falei, né, de centro Diretório acadêmico e diretório central acadêmico. de estudantes. E na política sindical, né, no trabalho que eu desenvolvi, eu sempre fui um dos líderes dos servidores na Justiça Federal. Posteriormente, quando fui para o TRE, eu passei até essa liderança também no TRE como delegado sindical. Mas eu sempre atuava de uma forma a contribuir com os movimentos, convocando os servidores a participar ativamente das mobilizações, né, dos eventos, das greves e também das reivindicações, das pautas reivindicatórias dos nossos órgãos. Então, eu sempre mantive essa atuação, mas uma atuação muito mais ali localizada e de, como se diz, de massa, né? Sem galgar cargos dentro da entidade, né? Então, a partir daí surgiu um movimento dentro dos delegados sindicais da época, né, do qual eu fazia parte, para que a gente pudesse oxigenar mais o sindicato, para que a gente pudesse transformar o nosso sindicato e voltá-lo especificamente em defesa da nossa categoria, exclusivamente. Esse era o grande mote, o grande tema da época, porque o sindicato estava muito envolvido mais em questões político-partidárias do que em questões relacionadas ao servidor. Isso, com o tempo, foi enfraquecendo o nosso sindicato, foi tornando um espaço que estava mais a serviço de partidos políticos, a serviço de centrais sindicais, que geralmente o repasse nosso, tudo que a gente arrecadava, 10% ia para a federação, 10% para a CUT, e, consequentemente, isso eram recursos que eram drenados e que tinham pouca resposta, pouca retribuição à categoria. Então, criou-se esse grupo com essa visão de modificação, de fazer-se aí dentro do sindicato uma verdadeira revolução e mudar os rumos, os parâmetros e a forma de visão e de atuação. Então, foi nesse momento que você resolveu sair candidato. Isso, resolvemos sair candidatos. Você já saiu candidato a presidente? A coordenador geral. Coordenador geral. Coordenador geral, em 2015. O nome do cargo lá é coordenador geral, não presidente? Atualmente é presidente. Presidente. Na época era coordenador geral. Na época era coordenador geral. Né? E por que não era presidente? Porque, na realidade, é presidente, né? O sindicato ele passou uma época com as gestões como presidente no início do sindicato. O sindicato foi fundado em 25 de maio de 1990. Nesse período era presidente. Teve umas 3 gestões de presidente e depois, né, houve uma mudança para coordenação geral e, a partir daí, colegiado, 3 coordenadores gerais. Então, agora, ultimamente, a gente percebeu que essa composição ela trazia muitos problemas de representação, né? Porque sempre que a gente vai a um órgão, ou lá no parlamento, qualquer lugar, geralmente já se pergunta logo, quem é o presidente? Quem está representando a entidade? Então, a gente tinha essa dificuldade e isso, às vezes, gerava também conflitos, né? Porque, às vezes, são 3 coordenadores gerais que podem não ter a mesma visão. Então, a sua primeira candidatura, né, foi em que ano?
Nós participamos uma vez em 2012, 2012. Só que foi uma gestação de um projeto futuro, né? Em 2012, a gente reuniu um grupo de delegados sindicais, de pessoas que estavam insatisfeitas com a condição do Sindjus, mas, naquela época, nós ficamos como terceiro colocados num universo aí de 4 mil votantes. A primeira teve 2 mil, a outra, acho que de 4 a 5 mil votantes, nós tivemos 700 e quase 800 votos. Mas você está no em sindicato 2015, há quantos anos? Do Sindjus, vou fazer agora 11 anos. 11 anos. Desde 2015. Aí 2015, então, coordenador-geral, depois presidente, como é que foi a... Isso. Então, coordenador-geral, a partir de 2015, foi a eleição que realmente nós vencemos. Então, coordenador-geral em 2015, coordenador-geral em 2018 e coordenador-geral em 2021. E agora, em 2024, com alteração estatutária, como presidente. Então estou no 4º mandato. São 12 anos. Vai fazer 12 anos no ano que vem. Cada mandato tem 3 anos. 3 anos, E esse ano a gente completa 11 anos. E eu queria que você falasse do sindicato, a abrangência do sindicato e a competência do seu sindicato, o Sindjus. Sim. O Sindjus, hoje, ele iniciou lá atrás como representante apenas dos servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União aqui no DF, né? Com a nossa chegada ao Sindjus, nós passamos a imprimir, não é, digamos assim, uma construção de uma entidade cada vez mais forte. E quando recebemos o Sindjus em 2015, o Sindjus estava com 7.500 filiados, mais ou menos, né? Então, naquela época, era o número de filiados que existia. E assim, nós pegamos o Sindjus destruído, sucateado. O nosso clube campestre teve que ser interditado porque não tinha condições de funcionamento. A sede do Sindjus era ali no CONIC, era uma sede num local decorrência do quê? De má gestão? De má gestão. De drenagem de recursos para outros fins, para outros objetivos. E, consequentemente, o sindicato ele perdeu credibilidade, perdeu representatividade perante as outras entidades, mas também perante a categoria, que não acreditava mais no sindicato. E a nossa sede mesmo era uma sede sem condições de uso, em que os próprios funcionários trabalhavam num local insalubre. Então, a primeira coisa que nós fizemos e outra coisa também, desembargador, quando nós tomamos posse no Sindjus, nós recebemos o sindicato sem recursos, com R$0 na conta do sindicato, sem recursos para pagar os funcionários e com 400 mil de dívidas, inclusive previdenciárias. Então, a gente pegou o sindicato numa situação de calamidade absoluta. E, em poucos anos, nós regularizamos a situação, resgatamos a entidade, e desses 7.500 filiados que existiam na época, hoje nós estamos com cerca de 19 mil filiados, com quase 3 vezes mais. para 19 mil. 19 mil filiados. E a filiação é facultativa ou é obrigatória? Facultativa. Facultativa. Então, nós tivemos uma então, ascensão... participa do sindicato o servidor que se interessar. Espontaneamente. Concordar com a filiação. Não é obrigado a... Não é obrigado, é espontânea a E filiação. quanto é que desconta do contra-cheque do servidor? O máximo hoje é 1%, até o limite de R$8 mil, eu acho, e a partir daí os valores que aí são escalonados por remuneração. A remuneração máxima e o máximo de desconto é até R$130. Então, como é 1% até 8 mil, até esse patamar vai até 80, aí depois vem escalonado de 100, 110, 120, 130. Então, são 19 mil filiados hoje ao sindicato. Isso. E o sindicato atua em todo o Brasil? Qual é a área de competência? Isso, a área de competência. Quando nós chegamos ao Sindjus, era só DF. E com o crescimento do sindicato, com o avanço da nossa estrutura, a demonstração clara de que o Sindjus era o meio mais eficaz de trabalhar em prol da categoria, de defender a categoria,
muitos colegas daqui passaram a se filiar em massa e também em outros estados começaram a ver o Sindijus como a saída para representá-los dignamente, porque geralmente o que ocorre é que em outros estados o judiciário, o judiciário principalmente, porque nos outros estados a gente representa só o judiciário é muito pequeno, né? Tem tribunais, tem Justiça Federal, às vezes, tem um TRT e só, né? E TRE. Mas o número de colegas nesses estados, às vezes, tem 200 filiados, tem 300, e a entidade fica muito frágil, a entidade deles, né? Então, começou com Acre, Rondônia e Roraima, eles nos buscaram, o Sindijus nunca teve, na nossa forma de ver as coisas, nós nunca tivemos visão imperialista, de querer avançar ou de querer invadir a base de nenhuma entidade. Nós sempre tivemos a preocupação de cada vez mais defender os interesses da nossa classe, da nossa categoria. E isso abriu muito essa visão. Aí Acre, Rondônia e Roraima estavam sem sindicato, meus colegas estavam desassistidos e órfãos de uma representação, eles nos buscaram e solicitaram ao Sindijus o apoio e que os acolhesse. Então, nós, enquanto diretoria, deliberamos por receber esses colegas do Acre, Rondônia e Roraima, fizemos assembleia, fizemos congresso e aprovamos a vinda deles para o Sindijus. Então, esses servidores estão filiados ao sindicato, ao Sindijus. E eles não têm uma associação própria nesses estados? Só para finalizar, por último veio o Tocantins. Que também com sindicato próprio. Aí, esse caso, Tocantins tinha sindicato próprio e com registro, com tudo, e eles deliberaram em assembleia, unanimidade, por extinguir o sindicato, dar baixa no sindicato e passar também a fazer parte do Sindijus. Então, no último congresso do Sindijus, nós aprovamos também a inclusão dos servidores do Tocantins. Nesses estados, um ou outro tem associação de servidores, mas para tratar o caso específico associativo, por exemplo, de clube. Em Brasília, entendeu? Em Brasília nós temos o Sindijus, que atua na área aqui do Judiciário, e temos a ACJUS, que é a Associação dos Servidores. Como é que ficou feita a divisão da ACJUS e o Sindijus? Em Brasília é o seguinte, atualmente são cerca de 13 a 14 associações que existem. Por exemplo, nós temos a associação aqui do TJ, que é a ACJUS, que sempre trabalhava junto com a gente. Infelizmente, nos últimos anos, tem sido uma voz dissonante. Mas nós temos a Associação dos Servidores do STJ, a Associação dos Servidores do STM, do TST, do TSE, do CNJ, do Supremo, do TRF1, do TRT10, também do Ministério Público. Então, cada órgão ele tem uma associação. Do TRE, tem a Edivan, que é a presidente da associação do TRE. Então, cada órgão tem uma associação. O Sindijus funciona como um guarda-chuva e as associações embaixo atuam. Elas têm uma facilidade muito maior, porque a nossa representação é uma representação muito grande. Para o senhor ter uma ideia, só aqui no DF nós temos cerca de 70 locais de trabalho que nós representamos e que nós precisamos executar e ouvir. A associação ela tem sido utilizada, ela tem atuado enquanto parceira, aliada do Sindijus, e eles têm a proximidade maior com os servidores, né, do que o sindicato, e essa relação de parceria e de aliança, ela gera frutos muito positivos. Por quê? Porque, além da associação estar ali ouvindo diariamente os servidores, tem o sindicato que tem a postura e a representação legal, né, de substituição processual, inclusive, desses servidores como um todo. Então, essa relação ela é muito boa, muito positiva. Quando eu entrei no Sindijus, havia um desregramento e um confronto. As associações todas, elas
elas tinham divergências com a condução do Sindijus. Então havia permeava ali um sentimento de desagregação. Quando eu cheguei no Sindijus, eu comecei a ouvir as associações, trazê-las todas para perto do sindicato. Se aproximou das associações. Eu aproximei todas. Hoje, todas as associações de servidores aqui no Distrito Federal, nesses estados que eu falei, estão caminhando conjuntamente com o Sindijus em todos esses momentos. Mas qual a diferença entre o sindicato e as associações? Já disse que a associação está mais próxima. E o Sindijus, qual o papel dele no contexto geral? Sim. O Sindijus ele é o grande alavancador da defesa. É o grande representante, inclusive legalmente, constitucionalmente. Então, é o sindicato que detém essa representação o sindicato geral. Está num nível superior às associações? Sim. No nível superior. Nível superior. Constitucionalmente, o sindicato é que detém a representação absoluta de todos os servidores, que é a substituição processual. Já as associações é limitada aos seus associados. Associado. Agora, o servidor, ele paga uma contribuição para a associação e outra contribuição para o sindicato. Isso. Está certo? Está certo, exatamente. Então, e uma filiação facultativa, que você disse. Facultativa. Não é obrigatória. Exatamente. E um dado interessante... E muitos servidores se recusam a se filiar? É muito alto o índice de recusa? Não. Hoje o índice tem órgãos, como o TRT-10, por exemplo, nós temos quase 95% dos servidores do TRT-10 filiados. Os servidores querem um sindicato forte, uma associação forte também. Querem. Eles têm, assim, essa visão de compartilhamento e de contribuir efetivamente com o fortalecimento da sua entidade. O que o sindicato, o Sindijus, tem mais feito? Qual tem sido a sua maior atuação no Poder Judiciário? Nós temos aí um histórico, desembargador. Hoje, o que eu digo que construiu o sindicato nessas bases para ele se fortalecer, inclusive um dado importante que eu vou citar para o senhor, é que os colegas de Sergipe, o Sindicato de Sergipe vai realizar agora uma assembleia no dia, acho que é 30 de abril, 27 agora de abril, no final do mês eu vou inclusive para lá para acompanhar. Eles também já realizaram internamente na sua diretoria a deliberação de extinguir o seu sindicato e vão fazer uma assembleia para também deliberar, por vez de extinguir, para vir para o Sindijus também. Então, nós estamos, possivelmente em breve, também abraçando e acolhendo os colegas de Sergipe. Então, vai melhorar mais ainda o fortalecimento do Sindijus enquanto entidade que está passando a se tornar uma entidade de nível nacional. Então, assim, o Sindijus, na nossa gestão de 2015 para cá, nós iniciamos logo com um grande desafio, que foi a nossa grande greve de 2015, que iniciou por volta do dia 10 de junho. Nós assumimos o sindicato no dia 25 de maio, dia 10 de junho nós pegamos uma greve que durou, e sem recursos, que durou 165 dias. Ela foi terminar em novembro de 2015. E o resultado foi positivo? E o resultado foi extremamente positivo, porém, naquele momento nós tivemos um revés que foi, aprovamos o nosso plano, que era um plano de cerca de 56% de reajuste na época, em razão da defasagem, que era mais de 80%, só que o nosso reajuste ele foi vetado. Era o chamado veto 26, e que nós fizemos um grande trabalho, e a partir daí que nós passamos a ter uma interlocução direta dentro do Congresso Nacional. O nosso papel foi atuar junto aos presidentes de tribunais e também junto aos procuradores, mas também fazer o trabalho dentro do Congresso Nacional. Nós criamos uma equipe que se chamava Comando do Congresso, sob a coordenação do Sindijus. Esse Comando do Congresso ele chegou a coordenar cerca de 300 a 400 servidores diariamente, trabalhando dentro do Congresso, distribuindo material, distribuindo documentos, e eles passavam de gabinete em gabinete,
entregando Conversando material, com os deputados, conversando com os deputados. senadores. Com isso, aprovamos o nosso projeto, mas esse projeto foi vetado, na época, pelo governo Dilma. Nesse mês, foi vetado, ainda em julho para agosto, nós aprovamos em julho, em agosto foi vetado, e nós todos os dias lá cobrando para que o veto fosse apreciado e fosse derrubado. Foi um trabalho, assim, hercúleo e muito bem organizado. E como é que está a situação hoje? Na derrubada do veto, nós, por 6 votos, nós não conseguimos derrubar. Consequentemente, esse movimento teve que se estender. Em 2016, nós conseguimos, já no governo Temer, um reajuste de 41% naquela época, que veio para minimizar Equilibrar a situação. Equilibrar. Então, nós trabalhamos nessa vertente. De lá para cá, nós tivemos, né, reajustes. Naquela época, tivemos reajuste agora em 2022 para 2023, com aquelas parcelas de 5%. E, por último, agora, aprovamos o reajuste de 25,97% em 3 parcelas de 8%. São as principais conquistas da sua gestão? Ou tem outras conquistas que você gostaria de registrar? Tem muitas outras. Nós, principalmente na área jurídica, né, nós temos um grande escritório, né, o escritório do Sindijus jurídico, né, que presta serviços jurídicos, e isso é um ponto que também traz muitos filiados, porque a nossa assistência jurídica, ela dá direito a cada servidor filiado a ter 5 ações judiciais por ano, privadas, particulares, sem nenhum custo de honorários e nem de custas. São muitos advogados que trabalham então, com o São sindicato. muitos advogados. O escritório Ibanez Rocha, que é o escritório que nos presta assistência, e nós somos a única entidade do país que tem grandes vitórias no Poder Judiciário. Uma delas é a dos quintos, né, que até hoje está em execução. Tivemos o RE 638115, que terminou sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e garantindo, então, os atrasados para todos os servidores, e tem essa execução em curso. Nós tivemos uma execução grandiosa, que praticamente todos os servidores tiveram direito, que foi o imposto de renda sobre recursos recebidos acumuladamente, em que cada servidor recebeu aí, não era um montante muito alto, mas recebeu em torno de 30 mil, uns mais, outros menos. Tivemos também o auxílio creche, imposto de renda sobre o auxílio creche, que foi devolvido para os servidores. E, por último, agora nós temos os 13,23%, que nós consideramos, assim, a menina dos olhos da nossa categoria, porque nós tivemos o trânsito em julgado, posteriormente, por uma falha, um erro de alguns servidores que terminaram entrando com as execuções antes de finalizar o prazo da medida da ação rescisória, chamou a atenção da AGU no último mês. A AGU entrou com uma ação rescisória, mas essa ação rescisória nós utilizamos de todos os meios jurídicos e de fundamentos para rejeitá-la. Ela foi rejeitada já no TRF da primeira região, tentaram no STJ de todas as formas fazer com que ela tivesse algum êxito, entraram com recurso extraordinário e recurso especial. No STJ, esse recurso especial já foi rejeitado, então essa ação rescisória já foi no STJ, já transitou em julgado, só que há agora um agravo no Supremo em recurso extraordinário. Mas a janela o mérito está definido praticamente. Está definido. Mas as execuções estão em curso já. E havia uma atuação muito postergatória, né, de protelamento, com vários tipos de utilização de meios, né, de mecanismos, de recursos, mas atualmente nas execuções que já estão em curso, essas execuções elas estão começando, a União ela vem impugnando, mas agora ela demorou muito a impugnar, e então isso gera uma demora no andamento dos processos, mas a partir de agora ela vem se manifestando. À medida que se manifesta, nós estamos pedindo que vá para a contadoria, para que a contadoria já faça aquela análise sobre a regularidade das contas e qual o valor exato devido, e a partir daí a expedição de precatórios. Então nós estamos trabalhando
focados nisso para ver se a gente consegue Mas expedir os primeiros precatórios não esse ano para o dá ano para que vem. fazer uma previsão de tempo, por enquanto. Não dá. E fora isso, Você falou precatório, vai para a lista de precatório? vai para a lista de precatórios em razão dos valores, né? Porque Então o servidor não pode gastar por antecedência. Não, né? não. Tem que ter aguardar, calma, porque pode tem que aguardar. demorar muito ainda. Pode demorar, exatamente. A gente está trabalhando muito para abreviar. Mas é um direito que está aí. Um direito que está assegurado e que o sindicato tem tido um foco muito grande, o seu jurídico vem atuando de forma exemplar no sentido de assegurar e garantir que esse direito seja pago. E existem outros direitos que estão sendo reivindicados pelo sindicato? Sim. O sindicato teve outros grandes conquistas. Também a questão do quem já migrou para o regime de previdência complementar, por exemplo, né? Que ao aposentar incide o imposto de renda sobre o benefício especial, que é a maior parcela do servidor aposentado pelo regime de previdência complementar. Nós conseguimos agora, há pouco tempo, uma decisão no sentido de retirar o desconto de imposto de renda que, digamos assim, tem um colega aposentado que é diretor do Sindijus, para ele fez já teve no seu contra-cheque isso garantido nesse último mês, representou R$ 3.500. Então é um valor, uma conquista, uma vitória para o servidor por meio do Sindijus. Né? Então nós temos várias outras ações nesse sentido, né? Também nessa questão do benefício especial, e temos outras também já em movimento. Estamos trabalhando para que a GAGE ela passe a ser vencimento. Então, a partir daí, qualquer rubrica que incida sobre o vencimento, ela vai ter uma incidência maior, então vai contribuir com o servidor. E temos também o outro tripé, que eu digo que é o que alavancou, que tornou o sindicato cada vez mais forte, é a relação com os benefícios que nós colocamos à disposição dos servidores, que se chama Sindijus Clube. Então, a gente tem uma grande rede, juntamente com o Sindileges, nós temos uma aliança, uma parceria consolidada com o Sindileges, isso nos ajuda também no trabalho lá dentro do Congresso Nacional, e com isso a gente criou um clube de vantagens e benefícios chamado Clubes, e aí tem o Sindileges Clube, tem o Sindijus Clube, e com isso a gente leva aos servidores ganhos reais e descontos reais, não aqueles descontos que muitas vezes a gente vê aí de clubes de benefícios que aquele mesmo desconto é dado se você for diretamente. Né? Então são descontos reais em escolas. Nós temos depoimentos de colegas que têm 3 filhos, digamos, e chega a ter por mês R$400 de desconto por cada filho. Então, ao longo do mês, ele tem R$1.200 de desconto só na escola e paga, no máximo, uma mensalidade de R$130. Então, ele recebe essa contribuição que ele dá ao sindicato várias vezes mais por meio de outros benefícios. Né? Temos o tanque cheio, né, que é um desconto que a gente dá na bomba, no posto de gasolina, para os servidores, que isso representa cerca de R$1 por litro em cada abastecimento. Né? Então, é um ganho real também. E vários outros. Temos o El Hub, que é de academias, né? que os jovens hoje eles se filiam também por conta disso, para ter direito a uma academia. É um sindicato muito atuante, né? Exatamente. Em defesa do servidor. Parabéns. Obrigado, desembargador. Obrigado. José Rodrigues Costa Neto, presidente do Sindijus, 60 anos, 32 anos de tempo de serviço do Poder Judiciário. Isso. A compulsória vai aos 75 anos. Isso. A nossa compulsória, até os Exatamente. 75. Então, o Costa tem mais 15 anos, se continuar, se não houver mudança. Sim. Qual é o projeto do Costa para os próximos 15 anos? Desembargador,
Primeiro, a gente manter o Sindijus. O projeto Sindijus é um projeto de categoria. É manter o Sindijus nos trilhos, muito bem administrado, muito bem coordenado, para que ele continue oferecendo tantas vantagens e tantas conquistas e vitórias para a nossa categoria. Então, é contribuir com isso. Inclusive comemorações, é um sindicato muito atuante nessa área. Exatamente, que temos avançado muito em áreas importantíssimas da sociedade, né? Na área cultural, na área desportiva. Né? Vamos ter agora, desembargador, está convidado já de antemão, agora no aniversário do Sindijus, dia 25 de maio, no dia 24 nós vamos fazer uma grande corrida, né, de aniversário do Sindijus, dos 36 anos do Sindijus. Então, o senhor está convidado. E o Sindijus ele vem tendo uma atuação significativa na defesa das pessoas com deficiência, dos autistas. Temos aí projetos maravilhosos, inclusive englobando os colegas do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, que é a Polícia Judicial Amiga dos Autistas. Já há um protocolo no sentido de orientação e de educação dos policiais para que eles possam fazer uma abordagem, não é, com respeito aos direitos do cidadão com transtorno do espectro autista, de seus pais, de seus familiares, essa coisa toda. Trabalhar em salas multissensoriais, nos órgãos, exatamente para dar oportunidade e garantir que essas pessoas elas sejam bem acolhidas. E a gente vem trabalhando muito em prol dos aposentados, porque é o nosso futuro, né? A aposentadoria também, daqui a alguns anos, ela vai nos atingir e, consequentemente, é preciso que a gente olhe com muito carinho os aposentados, os seus direitos, buscar resgatar os direitos e dar dignidade a eles. Né? Então, são muitos os desafios. É trabalhar uma reestruturação de carreira dos servidores do Poder Judiciário, que atenda, né, a hoje muita dificuldade nas relações internas entre os cargos. A gente precisa ultrapassar isso. Para isso é preciso ter muita capacidade de diálogo, né, de interlocução, de tentar fazer com que haja uma convergência e a gente ache um meio termo em que um projeto de reestruturação de carreira atenda analistas, atenda técnicos, atenda os auxiliares, os policiais judiciais, os oficiais de justiça. Isso é um desafio também para nós e precisamos também estar no Congresso Nacional. A gente tem evoluído muito desde 2015, como eu citei. Nesse trabalho que a gente desenvolveu, nós ganhamos muita experiência, ganhamos muito conhecimento sobre como atuar ali dentro daquela casa e, consequentemente, é um desafio grande também para nós dar continuidade a esse trabalho. Portanto, o Sindijus é hoje um patrimônio da categoria e um patrimônio que precisa ser bem cuidado e precisa que todos nós tenhamos assim um foco muito grande e uma defesa muito grande dessa entidade, porque é ela que cada vez mais forte, é a defesa, é quem vai fazer a defesa intransigente. Existe limitação de mandatos na presidência do Sindijus? Não. Você pode ser... Poderá haver ser presidente reeleições. por vários mandatos. Exatamente. Pode. Não existe limitação. Pode. E há um dado também no Sindijus que foi alterado no último congresso, alterado o estatuto no sentido de que, a partir do próximo ano, os mandatos passarão a ser de 4 anos. 4 anos. Então, mas o presidente vai poder se candidatar à reeleição. Vai. Até quando ele se candidatar tiver e interesse. dar a sua contribuição e ser colocado ao crivo dos servidores. Né? Além do Sindijus, qual é a pretensão do José Rodrigues Costa Neto? Desembargador. O que está passando no momento aí? Desembargador. Eu soube que você recebeu um convite para a política. Pode falar. Sim, desembargador. Sem fazer propaganda eleitoral, mas exatamente, pode falar. O que ocorre? Nós temos, e eu principalmente sofro muito isso na pele, que é o trabalho diário dentro do Congresso Nacional, as dificuldades que nós temos, nós aprendemos a conviver ali e a fazer com que
as nossas pautas elas sejam ouvidas, acolhidas e aprovadas. Mas a via crucis é muito grande, há uma dificuldade muito grande. Você vai para lá fazendo um trabalho, né, que é um trabalho de formiguinha, mas também é um trabalho que você é acolhido aqui, com outro não, você não tem ali, dentro daquela diversidade de espectro ideológico, você não tem pessoas vinculadas ao serviço público que compreendam a importância do serviço público e que abracem isso como sendo algo que está trabalhando em prol da sociedade, em prol do país, né? Porque serviço público é riqueza, é o bem maior que qualquer cidadão pode ter. É um serviço público de qualidade, né? É o transporte, é a segurança, é a educação, é a saúde. E isso a gente vê uma dificuldade muito grande de se trabalhar temas dessa natureza dentro do Congresso Nacional. E às vezes a gente mendiga, né? A gente vai num gabinete, pede o apoio, às vezes consegue o apoio de uma coisa, mas quando você precisa que aquele apoio ele se desdobre, a pessoa já vira as costas, já. Então, são situações que é preciso que a gente pense no futuro em dar consecução a essas políticas de fortalecimento do serviço público. Visando isso e vendo essa dificuldade, nossa categoria mesmo relata diariamente o quanto se sentem órfãs de não ter representantes do Congresso Nacional à altura para fazer essa defesa. Com base nisso, por várias oportunidades, até em anos anteriores, eu já havia recebido convites de várias agremiações para ingressar na política, para ter esse novo desafio, esse novo projeto. E agora você recebeu um novo convite. E agora recebi novamente, por cerca de 6, 7 agremiações, esse convite para que eu pudesse levar esse apelo e essa luta e essa defesa do serviço público para dentro do Congresso Nacional. Então, esse é um novo desafio, é um projeto que espero construir, espero não, vamos construir coletivamente, é um projeto de carreira da categoria e de todo o serviço público. Então, o serviço público ele precisa de defesa, ele precisa de pessoas, de uma bancada, eu sempre comento, é preciso que no país inteiro nós tenhamos servidores públicos aptos, qualificados para estar dentro do Congresso Nacional com uma bancada forte, defendendo o serviço público. Então, eu fui convidado, aceitei esse desafio e vou colocar o meu nome ao crivo sendo pré-candidato. Você foi convidado por um partido político? Sim. Você já se filiou ao partido? Né? Por vários, mas eu decidi me filiar ao MDB. E já decidiu se vai ser candidato? E aí vamos trabalhar agora uma pré-candidatura, né? E levar adiante. Qual seria o cargo? Deputado federal. Deputado federal, pelo Isso. MDB. Pelo MDB. Nas eleições de outubro de 2026. Isso, exatamente. Muito com bem. esse objetivo, desembargador. Precisamos de bons políticos. Exatamente. O Brasil precisa de bons políticos. Exatamente, obrigado. E você já tem no DNA, né, como eu disse, começou com o avô. Foi vereador no Piauí. Lá no Ceará. No Ceará. Foi vereador no Ceará. Exatamente. Muito bem, José Rodrigues Costa Neto, presidente do Sindijus. Nós estamos chegando ao final do programa. Sim. E eu passo a palavra agora para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer ao senhor desembargador e também assim, o trabalho que nós sempre estabelecemos, né, conjuntamente. O Sindijus sempre está à disposição dos órgãos, né, no TRE, quando o senhor esteve lá, aqui também no TJ, em todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, contribuindo com a administração na implementação de projetos que sejam voltados, né, para o serviço público, para os servidores e para a população. Então, mais uma vez, reforçar essa atuação do Sindijus, dizer que podem
contar com o Sidjus, os colegas do TJ, a administração do TJ, porque o Sidjus ele tem como função primordial a defesa dos servidores e, consequentemente, atuar sempre por melhorias na qualidade de vida, na segurança do trabalho, né, na saúde mental e em vários outros campos. Portanto, desembargador, nos colocar à disposição sempre com esse viés e dizer, né, que a nossa temática, a nossa forma de atuação é, acima de tudo, a união de todos. A união dos servidores, a união de todos os segmentos da sociedade. Nós vamos continuar com esse trabalho, levando esse projeto adiante, esse planejamento, essa organização nesse sentido. E é a dedicação, é a disposição ao trabalho que faz o melhor e que nós, então, colocamos a todos os nossos servidores que eles continuem acreditando no Sidjus, continuem trabalhando conjuntamente, porque é a união que faz a força e dessa forma que a gente vai cada vez mais fortalecer e ter muitas conquistas para o serviço público, em especial para os servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. Parabéns, Costa. Obrigado. Pela belíssima entrevista. E os servidores são de parabéns por terem escolhido você como presidente do Sidjus. Você é um excelente presidente, tem feito grandes realizações. Nós somos testemunha do seu maravilhoso trabalho em favor da classe. Sucesso e felicidades para você, para a sua família, para os seus amigos, companheiros de sindicato, e que Deus seja louvado pela sua vida e pela missão que você honrosamente cumpre aqui no sindicato. Felicidades para você. Desembargador. Parabéns. Deus muito nos abençoe, sucesso e felicidades. nos dê sempre luz para nos mostrar o melhor caminho sempre. Amém. Obrigado, parabéns ao senhor também pelo programa e pela gestão. Obrigado, Se felicidades. semana que vem, né? Um abraço a todos, uma salva de palmas para o Costa.